Boa noite a todos, graça e paz, amém? Muito bom estarmos aqui juntos para nós adorarmos o nosso Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia novamente na carta de Judas. Hoje será a última mensagem que nós vamos fazer nessa carta. Nós leremos os dois últimos versículos, 24 e o 25. Eles dizem assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu queria que você finalizasse comigo esse estudo dessa carta, tendo em mente, em primeiro lugar, qual é a estrutura dela, como ela está organizada. E por que isso é mais fácil? É uma carta pequena, então você pode facilmente abrir essa carta e saber como ela está dividida, e assim isso vai ajudar você a compreender o seu conteúdo e a compreender a sua mensagem. Então, se você está com a Bíblia na sua mão, seja ela ligada, seja ela impressa, eu queria que você percorresse comigo a divisão dela até a gente chegar nesses versículos 24 e 25, para vocês entenderem qual é o meu propósito nessa noite. Então, se você está com a sua Bíblia na mão, o verso 1 e 2 é o que nas cartas antigas e até hoje nós chamamos de saudação. É quando o autor da carta vai dizer quem ele é e para quem ele está escrevendo. E no verso 1, então, ele diz que ele é Judas, não o Iscariotes, não o traidor, não aquele que traiu Jesus no finalzinho do ministério do Senhor. Ele é outro, é outra pessoa, e também não é um dos apóstolos. Vocês lembram que Jesus tinha dois apóstolos com o nome Judas. Um que era o Iscariotes, o outro ficou conhecido como Judas Tadeu. Esse Judas é outro. Ele é o irmão de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos biológicos: José, Judas, Tiago e Simão. Não sei se ele era o mais novo, se era o mais velho, mas ele era um dos irmãos de Jesus. E a família de Jesus, a princípio, não acreditava nele como Salvador, a não ser a sua mãe e o seu pai. Seus irmãos cresceram então à sombra dele, sem contudo acreditar que ele era o Salvador. Tempos depois, após a ressurreição, após Jesus manifestar a sua glória, eles acabaram crendo, e muito mais do que isso, eles se transformaram os grandes líderes da igreja. Essa é a razão pela qual Judas se apresenta, não assim, com a carteira na mão, dizendo: Judas, irmão de Jesus. Que seria interessante, né? Imagina, você vai numa igreja pregar, Jean, irmão de Jesus Cristo. Não irmão de fé, irmão de sangue, vim da mesma mãe que ele. Não, aqui ele, com mais modéstia, ele diz: eu sou Judas, irmão do Tiago, que também é irmão de Jesus. Então ele é o Judas, irmão de Jesus. Muito bem, ele está escrevendo para uma igreja que nós não sabemos qual é, mas ele dá 3 características dessa igreja: eles são chamados, eles são amados e eles são guardados. 3 características do verdadeiro cristão: ele foi chamado um dia por Deus para ser salvo, ele é amado, ele tem uma posição de amor, e ele é guardado. Isto é, você pode tentar fazer o que você quiser contra ele, ele pode enfrentar luta, ele pode enfrentar dificuldade, ele pode ser chacoalhado, mas ele é guardado pelo poderoso amor de Deus. Ele não cai, ele não se desespera, ele não perde a sua salvação. E esse é o centro da carta, a palavra guardado. Muito bem, aí no versículo 3, você está com a sua Bíblia na mão, ele começa a dizer qual é o propósito de ter escrito essa carta. A gente não escreve uma carta à toa, a gente tem motivos. E qual foi o motivo? Escrever sobre defesa da fé, escrever para que a igreja daquela época tivesse uma compreensão de que falsos pregadores estavam se espalhando
por toda aquela região, e eles então teriam que ter claramente na sua cabeça e no seu coração o que era de fato a mensagem do Evangelho. Por isso ele diz: eu ia escrever para vocês uma mensagem sobre salvação, mas pela urgência do momento, eu decidi escrever a vocês para batalharem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, aos cristãos, ao povo de Deus. Então é uma carta escrita para alertar a igreja dos falsos profetas. É o que ele diz no verso 4. Eles têm um caráter reprovado, eles entraram na igreja com dissimulação, disfarçados, a fim de enganarem o povo de Deus, transformando a graça, transformando o evangelho de Jesus em libertinagem. Muito bem, fechou então o verso 4. Ele deu a saudação, ele mostrou quem ele é. Verso 3 e 4, ele disse para que ele escreveu a carta e por que ele escreveu a carta. Verso 5, então ele começa uma outra parte. Ele vai então nos dizer quem são esses homens, quem são esses indivíduos que se infiltraram no meio daquela igreja do primeiro século, e não apenas uma igreja, várias igrejas. Quem são eles? Quais são as características deles? Do verso 5 até o 7, ele dá 3 características deles, através de 3 personagens, que na verdade querem dizer uma coisa só: eles são condenados, eles não são recuperáveis, são pessoas que estão destinadas à condenação. 3 exemplos. Primeiro, o Israel incrédulo do deserto, verso 5. Segundo, os anjos que estavam com Deus e se rebelaram dele, verso 6. Não tem como recuperá-los. E verso 7, Sodoma e Gomorra, que foi destruída pela sua imoralidade. Todos esses 3 exemplos servem para dizer o seguinte: estão condenados, não adianta tentar recuperá-los. São pessoas ruins, não adianta ter boas expectativas a respeito deles. Estão condenados. Muito bem, a partir do verso 8 até o 13, é uma outra divisão dentro dessa pergunta: quem são os falsos profetas? Primeiro, 5 a 7 são condenados. Do 8 ao 13, Judas vai dar uma descrição detalhada e exaustiva sobre quem são os falsos profetas. E isso vai do verso 8 até o verso 19. Mas do verso 8 ao 13 especificamente, ele faz uma enxurrada de detalhes a respeito de quem eles são. São tantas que a gente demorou uma mensagem inteira domingo passado para falar sobre elas. Mas basicamente, eles são sonhadores alucinados, são pessoas que chegam na igreja, no púlpito, e dizem o seguinte: eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu vi tal coisa, e vocês têm que fazer isso. São sonhadores. Segundo, eles contaminam a carne, eles são perversos, eles são imorais. Terceiro, eles são difamadores, são pessoas que não respeitam autoridades. Aí ele usa o exemplo do arcanjo Miguel, que nós comentamos domingo passado, para provar isso, que nem o arcanjo Miguel, que era o anjo mais poderoso que Deus tinha ao seu lado, ousou difamar o diabo, quando disputava pelo corpo de Moisés. Moisés morreu no topo da montanha, o próprio Deus o colocou ali. Então o diabo, isso está num livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés, o diabo chegou para Deus e falou assim: eu quero o corpo de Moisés, porque Moisés foi um assassino, ele matou o egípcio, ele é meu, todo assassino é meu. Então Deus, como não queria entregar o corpo de Moisés, enviou o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel então falou: rapaz, você não vai levar Moisés não, porque Moisés ele matou o egípcio, mas ele foi perdoado, e todo aquele que é perdoado é de Deus. E aí então eles ficaram brigando, Satanás de um lado, pesando 100 toneladas, e o arcanjo Miguel, tão pesado quanto os 2 mais poderosos anjos. E o arcanjo Miguel não ousou difamar Satanás, ele simplesmente disse: que o Senhor te repreenda, mostrando que pessoas de Deus são pessoas de respeito e que respeitam autoridades. Mas os falsos profetas não respeitam ninguém, são difamadores e menosprezam hierarquias, eles mandam e ponto final. Ele continua dizendo que são brutos sem razão, pessoas que não são guiadas pelo bom senso, mas guiadas pelas suas visões e pelas suas loucuras. Então ele dá 3 exemplos
de mau caratismo desses falsos profetas, usando 3 personagens do Antigo Testamento. Primeiro, eles são como Caim, que ao invés de oferecer um sacrifício de animais a Deus, ofereceu sacrifício da sua colheita. Ele inventa a religião. Em vez de seguir o que Deus manda, ele inventa dele. Seguiram pelo caminho de Caim. Segundo, eles são como Balaão, que era o profeta que profetizava em troca de dinheiro. Está lá em Números 22. Ele só profetizava enquanto alguém molhava o bolso dele. Assim são esses falsos profetas. E terceiro, são como Corá. Corá é Números 16. É um personagem muito importante lá do Antigo Testamento, da tribo do povo de Israel, que tentou substituir Arão e Moisés, dando um golpe. Pessoas que querem ter visibilidade, status. E aí o que aconteceu? A terra se abriu e eles foram consumidos pela terra, mostrando que todo aquele que quer aparecer diante dos homens, na presença de Deus, é punido. E ele faz uma descrição de várias figuras. Eles são rochas submersas, ou seja, eles são perigosos. Se um navio estiver navegando e encontrar uma rocha submersa, pode cair. Eles são sem vergonha, são mau caráteres mesmo, sem recato. Eles só são pastores egoístas, eles querem nutrir apenas o seu próprio ventre. São nuvens sem água, são árvores mortas, são ondas bravias espumando sujeira, são estrelas errantes que você vê uma vez, não vê mais, e ficam na escuridão da noite. E então no verso 14, preste atenção aí, uma nova divisão. Ele vai citar Enoque, o 7º depois de Adão. E vai dizer que Enoque tinha profetizado a respeito desses falsos profetas, de que no último dia seriam punidos por causa de suas obras ímpias. Isso vai até o verso 16. E Enoque os chama de murmuradores, insatisfeitos, arrogantes, sendo guiado pelas suas paixões, e aduladores, pessoas que ficam falando no seu ouvido para sacar o seu dinheiro. Isto é, falsos mestres são aqueles que ficam coçando a sua orelha, falando o que você gosta de ouvir, para que no final das contas possam extorquir você. Essa é a descrição exaustiva. Verso 17, uma nova divisão. Ele cita Enoque, uma testemunha do passado, agora vai testemunhar a respeito dos apóstolos. Os apóstolos também falaram que nos últimos dias viriam homens dissimulados, falsos, se apresentando como ovelhas, mas por trás eram lobos. E aí a gente pode falar, por exemplo, do apóstolo João, na primeira carta de João. A gente pode falar do apóstolo Paulo, que em todas as suas epístolas alerta as igrejas em relação aos falsos profetas. A gente pode falar de Pedro, que o tempo todo alertou sobre falsos profetas. Então ele está dizendo, os apóstolos do Senhor também alertaram para isso. Não é uma novidade, isso iria acontecer. O testemunho talvez mais claro que a gente tem é no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo está deixando a cidade de Éfeso e indo para Jerusalém, por volta ali do capítulo 20, e ele se reúne com os presbíteros de Éfeso e diz o seguinte: falsos homens vão vir até vocês e vão dispersar vocês, tomem cuidado com eles. E aí nós lemos Apocalipse no capítulo 2, Jesus dando uma mensagem para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo uma coisa boa sobre Éfeso: vocês estão de parabéns, porque vieram falsos apóstolos, ensinarem falsas doutrinas, e vocês colocaram eles para correr. Só que vocês no meio do caminho perderam o amor. Esse é o ponto. E aqui então, o testemunho apostólico. E para finalizar, o verso 20 inicia uma nova sessão. E já falou quem ele é, já falou por que ele escreveu a carta, já falou quem são os falsos profetas, e agora ele vai dar uma palavra pastoral para a igreja. O que tem que fazer? Foi isso que eu falei de manhã. O que a gente faz sabendo de que falsos mestres estão se espalhando por todo lugar? Então ele dá 4 conselhos. Primeiro conselho: guardem-se no amor de Deus. Ou seja, quando a dúvida bater, quando vocês se sentirem acuados com falsas doutrinas, vocês têm que se sentir seguros no amor de Deus. Como? 3 coisas. Primeiro, você tem que se edificar na sua fé, tem que crescer, tem que exercitar o seu cérebro, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer doutrina, tem que conhecer o que é fé cristã. Não adianta achar que isso vai passar para você por osmose, tem que conhecer. Segundo, tem que orar no Espírito, tem que ter experiência com Deus. E eu citei o exemplo de
Ananias e Safira, hoje de manhã. O apóstolo Pedro não sabia que eles estavam mentindo porque alguém contou para eles. Ele teve discernimento espiritual para ver o que era falso e o que era verdade. A oração faz isso. Ela te dá discernimento espiritual. E terceiro, esperar pela vinda de Jesus. 3 disciplinas que fazem você estar seguro em Deus para a sua salvação. É crescimento da fé, crescimento no conhecimento da fé, oração, que é experiência com Deus, e esperança no retorno de Jesus. Esse é o primeiro conselho. O segundo que ele dá é: tenham compaixão das pessoas que estão em dúvida. Na igreja sempre vai ter gente bambeando, sempre vai ter gente duvidando se a coisa é verdade ou não é. Como tratar essas pessoas? Com misericórdia, com compaixão. A pessoa está com dúvida sobre o que é certo e errado, acolha, traz para perto, ensina a verdade, com calma, com paciência. Porque muitos falsos profetas vão se espalhar pelo mundo e vão gerar dúvida na cabeça das pessoas. E nós, como igreja de Jesus, precisamos estar preparados para acolher essas pessoas, amar essas pessoas e com muita misericórdia ensinar para elas a verdade. É assim que tem acontecido aqui na igreja, com tanta gente que vem de lugares onde o evangelho não é pregado com fidelidade. A gente tem que ir com calma, ensinando devagarinho e com amor o evangelho. É assim que Jesus faz. É assim que a gente tem que fazer também. Essa é a segunda ordem que ele dá. A terceira, ele diz para nós fazermos uma coisa mais radical. Então, primeiro, você se guarda no amor de Deus. Segundo, você tem misericórdia daqueles que estão em dúvida. Terceiro, você salva eles do fogo. Você vê alguém que está sendo enganado por um falso profeta, não adianta orar para esse falso profeta se converter. Isso é perda de tempo. O que você tem que fazer? Tira essa pessoa de lá e salva ela do fogo. O que é fogo aqui, gente? É condenação. Eu citei hoje, por exemplo, um exemplo do que acontece em muitas igrejas, em relação ao dízimo, por exemplo. Está sendo ensinado em muitas igrejas que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Que se você não dá o dízimo, você perde sua salvação. O que é uma mentira, porque a salvação é pela graça. Eu citei a comparação hoje pela manhã. Fulano chega lá na televisão e diz o seguinte: lá em Paulo, no Coríntios, ele diz assim, que nem ladrões, nem roubadores, nem mentirosos herdarão o reino dos céus. Aí ele vai para Malaquias: roubará o homem a Deus? E então ele engana você. Viu? Ladrão não vai para o céu. Não dar o dízimo é ser ladrão. Logo, se não dá o dízimo, vai para o inferno. Isso aí é uma heresia. Dízimo, oferta, contribuição, não é um meio para eu ser salvo. É uma consequência do meu coração, de ser grato a Deus, após ter sido salvo por Deus. Percebeu? As obras não salvam o ser humano. Os seus esforços não salvam. A sua quantia financeira que você deposita no gasofilaço não pode te ajudar 1 metro do céu. O que faz isso é o sangue de Jesus, que foi derramado por você na cruz. As ofertas é um sinal de que o seu coração agora não é mais controlado pelo dinheiro, não é mais controlado pela ambição, não é mais controlado pelos seus sonhos egoístas, mas controlado pela simplicidade e o amor de Deus. Então você ajuda, você contribui, você oferta, você ajuda quem precisar, mas isso não te salva. O que te salva é a graça maravilhosa de Jesus, que você se apropria através da fé. São enganos. Enganos. Outro engano que tem sido pregado é que se você tem uma doença e você não é curado por ela, é porque você não tem fé. É porque você está fraco espiritualmente. Eu tinha um amigo, coitado. O pai dele estava com câncer no estágio terminal. Ele foi numa dessas igrejas e o pastor disse para ele: dá uma oferta de R$2.000 aqui e seu pai vai sair do câncer. Ele foi, tirou tudo que ele tinha, R$2.000, deu de oferta. Deu 1 semana, o pai dele morreu. Ele foi então na igreja, falou: pastor, eu dei R$2.000 aqui nessa igreja, meu pai morreu. E o pastor disse: o problema não foi a sua oferta não, o problema foi que você não teve fé. A gente devolve a fé, mas não devolve o dinheiro.
Aparece gente na televisão dizendo assim, se você der uma oferta de R$900, sua família vai ser transformada, seus sonhos vão se cumprir. Isso é mentira. Nós precisamos abrir a boca e condenar esses mentirosos, porque é o Evangelho de Jesus, sem barganha, sem troca, sem promessas. A única promessa que Jesus te fez foi uma cruz e a vida eterna. Quer aceitar? Junte-se a nós. Você quer dinheiro? Vai para o diabo, porque o diabo quer te dar dinheiro. Ele quer fazer como fez com Jesus, levar você no alto do templo e dizer, você quer dinheiro, você quer os reinos do mundo, ajoelha aí que é tudo teu. É isso que tem sido pregado. No final das contas, tem levado milhões e milhares de pessoas ao inferno por não serem pregadores do Evangelho. E nós precisamos salvar essas pessoas do engano e da enganação. Você é responsável por isso. Tire as pessoas da enganação. E por último, o último conselho que ele dá: compaixão. Olha, tenha compaixão dessas pessoas, mas na hora de ajudar, detesta até a roupa contaminada. É isso que ele diz ali, né? Verso 23. O que é isso? Você quer ajudar uma pessoa que está no pecado, que está em crise. Você quer ajudar uma pessoa que está vivendo uma vida complicada. Mas tem gente que usa umas metodologias meio complicadas, né? Citei hoje de manhã. O cara quer evangelizar o alcoólico, o alcoólatra. E aí ele vai lá e, o método de evangelizar, vou beber uma pinga com ele. E quantas pessoas conheci, se perderam, foram trabalhar com alcoólatras e viraram alcoólatras. O outro lá foi evangelizar prostituta. Cuidado, tem que evangelizar. Mas no meio do caminho é tentado pelo diabo e não resiste. Ou outros casos, fulano quer evangelizar empresários, no meio do caminho é seduzido pela ganância. E quem evangeliza é o empresário. Ele acaba sendo completamente seduzido pelo dinheiro, pelos bens. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai ajudar as pessoas, mas ajuda como Jesus. Jesus sentava com as mulheres marginalizadas da sociedade, não para se apropriar delas, mas para ajudá-las. Jesus sentava com publicanos e pecadores, não para receber dinheiro deles ou para ser seduzido pela ganância deles. Ele sentava para arrancá-los da ganância. Jesus se sentava com os pobres, não para virar um pobre, mas para tirá-los da marginalidade. Jesus, ele salva, ele se comunica diretamente com as pessoas em crise, em necessidade, mas ele não se contamina. Esse é o nosso desafio. A gente tem que ir atrás das pessoas, sem nos tornarmos como elas. Fazer-me de judeu não significa que eu vou ser judeu. Eu quero evangelizar um adolescente, igual um amigo meu, por exemplo. Anos atrás ele falou, não, eu vou evangelizar os jovens da minha cidade. O rapaz tinha 40 anos. Vou evangelizar os jovens da minha cidade. Sabe o que ele fez? Ele fez um moicano no cabelo, colocou um all-star cano longo, calça rasgada, eu vou alcançar esses jovens. Aí a esposa dele se divorciou dele. Não aguentou um adolescente dentro de casa. Por quê? É um erro. Você quer salvar a pessoa? Sim. Mas cuidado com os seus métodos. Você não precisa ser igual a ela. Sabe o que você tem que ser igual? Na compaixão. As pessoas não querem que você se torne como elas. Elas querem que vocês as aceitem. Essa é a diferença. Paulo se tornava como um judeu não para ser judeu. Ele aceitava de bom grado as culturas, as tradições judaicas para alcançar os judeus. E é assim que acontece. A gente então tem que ter compaixão das pessoas que estão em perdição. Mas nós não precisamos ser como elas são para que elas se sintam atraídas. Um outro exemplo de um amigo meu, até eu já fiz isso, vou confessar meus pecados aqui. Eu quando era moleque, 14 anos, gente, aceitei Jesus. Minha mãe me conhece aqui, meus amigos sabem, eu falava 20 palavrões a cada 15 palavras. Uma boca suja. E quando eu aceitei Jesus, minha vida começou a mudar. E aí eu fiquei pensando, poxa, tem um monte de amigo que não ama Jesus, que não segue Jesus. Como que eu vou evangelizar eles? E aí eu evangelizava falando um monte de palavrão. Pô, Jesus é... Você não sabe, Jesus é... Em vez de evangelizar, eu estava atrapalhando. A gente tem que tomar cuidado. Compaixão, amor, atitude. Mas detesta até a contaminação da roupa. Ou seja, santidade até a última gota. Santidade acima de tudo. Cuidado com os seus métodos.
às vezes com a sua metodologia, por exemplo, os caras falam o seguinte, hoje, o método de alcançar jovens. Você quer alcançar jovens? Põe uma luz aqui bem forte, põe um rock and roll, apaga a luz, deixa a galera aí. Aí você vai evangelizar. Não precisa. Você não precisa levar ele para uma balada para falar de Jesus. Você pode falar de Jesus a qualquer momento. A gente tem pecado nos nossos métodos. É isso que Judas está querendo alertar. E para terminar a carta, então verso 24, 25, ele faz uma doxologia. Está finalizando. Já disse tudo o que tinha que dizer. Então ele diz, olha irmãos, Deus que é poderoso, Ele é poderoso para duas coisas. Primeiro, Deus é poderoso para guardar vocês dos tropeços. Segundo, Deus é poderoso para apresentar a mim e a você diante de Jesus e da sua glória. De que forma? Imaculados, sem pecado e sem pecado, exultação, com alegria, com exultação e imaculados. E aqui a gente precisa entender, na minha opinião, três coisas. Eu queria que essas três coisas ficassem marcadas no seu coração. Ele está falando aqui sobre doutrina de perder ou não salvação. E a gente sabe que na nossa igreja evangélica brasileira, esse é um assunto muito complicado, não é? Tem igrejas que ensinam que se você faltar o culto de domingo, você perdeu sua salvação. Ensinam que se você cometeu algum pecado que é mais grave que os demais, você perdeu a sua salvação. E aqui esse texto vai nos ensinar três coisas que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é a nossa segurança em Cristo. A segunda, a nossa responsabilidade em Cristo. E a terceira, a nossa esperança em Cristo. Você consegue gravar isso? Segurança, responsabilidade e esperança. Primeiro então, a nossa segurança em Cristo. Verso 24. Ora, o Deus que é poderoso para guardar vocês. Gente, preste atenção. Como acontece a salvação? Se você não entender como acontece a salvação, você não vai entender porque você não tem como perder salvação. Então fica atento. Na Bíblia, a salvação acontece assim. Em primeiro lugar, Deus, antes da fundação do mundo, isto é, antes dele haver criado o céu e terra, isto é, antes de haver tempo, antes de haver espaço, na eternidade, quando só havia Pai, Filho e Espírito Santo, Ele escolheu aqueles que seriam salvos. Começa na eleição. E quem elege é o Pai. Isso é Efésios capítulo 1. Salvação começa na eleição. Ele escolheu aqueles que Ele quer salvar. Muito bem. Segundo processo da salvação é a justificação. Aqueles que o Pai escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo, vão ser purificados, declarados inculpáveis na justificação, que acontece quando Cristo morre na cruz. Quando Cristo morre na cruz, aqueles que o Pai elegeu estão completamente perdoados. É o sangue de Cristo que nos perdoa de todos os nossos pecados. Tem o terceiro ponto. Regeneração. Até agora você não nasceu. Até agora é Pai na eternidade, Jesus, justificação há 2000 anos atrás, agora entra você. Que é a regeneração. O que é regeneração? Em algum momento da sua vida, você ouve o Evangelho, essa mensagem entra no seu coração, e você se arrepende profundamente e decide caminhar com Jesus. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. Jesus diz lá em João, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Regeneração é quando na sua história pessoal você reconhece, eu estava morto, mas agora recebi vida. Então, quando você é regenerado aqui na sua história pessoal, todos os benefícios que o Pai te deu na eternidade e Jesus te deu há 2000 anos atrás, passam a ser seus, pela fé. Agora você pode ter confirmado no seu coração, eu sou um eleito, e Jesus morreu por mim, perdoou todos os meus pecados, porque o Espírito Santo me convenceu disso, aqui e agora, na história.
Vem um quarto passo, que é a santificação. No quinto, acho que eu vou entrar no piano. Quarto passo é a santificação. O apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. E como é que acontece isso? É a santificação. Santificação é o processo gradual, progressivo, no qual você vai morrendo para você mesmo e vai nascendo para Deus. Vai morrendo para a sua carne, para os seus antigos desejos, antigas vontades e pensamentos, e vai ressuscitando para as vontades de Deus, para os desejos de Deus, para o coração de Deus. Isso é um processo paulatino, gradual, progressivo, temporal, é devagar. Isso é santificação. A santificação é uma obra tanto de Deus quanto uma obra humana. Você participa na sua santificação. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que buscar a igreja. O autor aos Hebreus disse, no capítulo 10 da sua carta: não deixem de congregar, como é hábito de alguns, e é hábito até hoje, sabia? Fulano consegue ficar um mês sem ir na igreja um dia. Isso é uma vergonha. Você vai crescer espiritualmente como? Só vendo o culto pela internet? A não ser que você esteja hospitalizado, não pode sair de casa, aí tudo bem. Você vai receber até uma visita. Agora, você fica em casa 4 domingos por mês, com preguiça de vir ao culto, e ainda você se diz cristão, você precisa consertar a sua vida. Você não está sendo honesto com o seu Jesus. Porque o seu Jesus diz: congregar-vos. Você tem que se congregar, você tem que compartilhar o seu amor uns com os outros. Como é que você vai receber ânimo? Como é que você vai aprender através da pregação? Como é que você vai orar junto com seus irmãos, ficando isolado no seu quarto? Tem que congregar, tem que se reunir. Isso é parte da nossa santificação. Ok? Todo mundo está entendendo? Eleição, justificação, regeneração, santificação, e agora chega a cereja do bolo, os finalmente. Glorificação. O que é glorificação? É quando Jesus te chamar aqui agora, e você, como já diziam alguns pregadores, todo mundo está com uma senha na mão, e está andando na fila invisível da morte, só ninguém sabe o número da sua senha. Deus pode gritar lá em cima: 300 bilhões, Valdir cai de bruço aí. O que é glorificação? É quando Jesus te chamar para a sua glória. É quando Ele lá do céu fala: meu amigo, agora é a sua vez. Essa semana nossa irmã Maria Roma, foi chamada à glória de Jesus. Isso para nós é uma tragédia por um lado e uma bênção por outro. Uma tragédia porque ninguém foi criado por Deus para morrer. Então a gente chora, a gente fica triste, a gente vai sentir a falta, a gente vai sentir saudade. Mas por outro lado é uma bênção, porque a gente sabe que Jesus está acolhendo ela de braços abertos. Ela não tem mais dor, ela não tem mais medo, ela não tem mais câncer, não tem mais nada. Isso é uma bênção. E ela está na sua alma aperfeiçoada. Significa que a Dona Maria não peca mais diante de Jesus. Ela não tem mais nenhum desejo pecaminoso. Ela está santa. Entendeu o processo? Eleição acontece na eternidade pelo Deus Pai. Justificação acontece na história, através do Deus Filho. Regeneração acontece na nossa história pessoal, através do Deus Espírito Santo. Santificação acontece durante a nossa peregrinação cristã, através de um processo sinérgico entre Deus e nós. Glorificação é quando Jesus nos chamar para a sua glória, ou quando Ele voltar para nos buscar e instaurar novos céus e nova terra. O que é que o nosso irmão Judas está querendo nos ensinar aqui? O Deus que é poderoso para guardar você e te livrar dos seus tropeços. Isso tem que te dar segurança. Meu irmão, você está aqui ouvindo essa pregação. Não sei por que você veio hoje, você veio domingo passado. Preste atenção. Deus quer falar uma coisa com você. Se você é realmente salvo, não tem como você perder a sua salvação. Por uma razão muito simples. Quem começou ela foi o Pai. Quem continuou foi o Filho. E quem finalizou foi o Espírito Santo. O que você tem a ver com isso? Você só recebeu. O que você tem a ver com isso? Na sua santificação. Mas é santificação. Você já está salvo. Você não vai perder mais. Por que é que nós somos guardados por Deus e não podemos perder nossa salvação? Por uma razão muito simples. Quem nos salvou foi Deus. E o que Deus faz, o homem não pode desfazer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ponto final.
Teve um dia que um menino ligou lá para mim, eu estava lá na minha casa, morava com a minha mãe ainda. Pastor, estou com uma dúvida aqui, pastor, pode me ajudar? Ele era de uma outra igreja. Ele disse o seguinte: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, se eu morresse hoje, ou se Jesus voltasse, e no momento em que Jesus estivesse voltando, eu estivesse tendo relações com uma mulher antes do casamento, ou estivesse com uma prostituta, ele tinha problema com isso, por isso que ele estava perguntando. Eu vou ser salvo, pastor, eu vou para o inferno? Pergunta dele. Pastor, se Jesus voltar, e quando ele voltar, eu estiver tendo relações com uma mulher fora do casamento, um adultério, sei lá o quê, eu vou ser salvo? Sabe qual é a resposta, gente? Em primeiro lugar, você não deveria estar lá. Primeira coisa, você não deveria estar lá, naquele lugar, naquela hora, mas você é pecador. E a salvação não depende do que você faz ou deixa de fazer. Depende de Deus ser misericordioso com você e ter te salvado. Se você foi salvo, verdadeiramente, e quando Jesus voltou você tropeçou, você vai continuar salvo. Agora vai tomar uns tapas na orelha, quando Jesus voltar, mas vai ser salvo. Vai ser salvo pelo fogo. Vai tomar um puxão de orelha, mas vai ser salvo. É igual eu dizer para vocês, se Jesus estiver voltando agora, e no momento que ele estiver voltando, se estiver contando uma mentirinha para o seu filho, você vai ser salvo? Vai. Sabe por quê, gente? Se você não entender as coisas desse jeito, você pode perder sua salvação a qualquer momento. Imagina. Cometeu um pecado. Ai meu Deus, perdão Jesus, em nome de Jesus, Jesus volta. Foi salvo. Agora, se toda vez que você peca, você fica com medo de Jesus voltar, isso não é salvação. E aí você está dizendo para mim que a salvação foi conquistada pelas suas obras, não pelas obras de Jesus. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? A salvação é pela graça, então aceite isso em qualquer hipótese. Agora, se a pessoa não foi salva antes daquele negócio, antes daquele tropeço, ela vai continuar não sendo salva depois de ter cometido pecado ou qualquer outra coisa. Agora, se foi salvo de verdade, até quando tropeça, continua salvo. E é isso que o Judas está dizendo. Ele é poderoso para guardar vocês dos seus tropeços. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês vão tropeçar. Eu irei tropeçar. Todos nós. Não tem nenhum cristão na face da terra que não peque. João diz que se tem alguém que não peque, está fazendo Deus mentiroso. Porque todos pecam. Agora, a primeira coisa que eu falei é da nossa segurança em Cristo, certo? A segunda, a nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade enquanto cristãos? É tratarmos o pecado como um tropeço, não como uma rotina. Essa é a segunda coisa. Qual era o problema dos falsos profetas? Eles diziam o seguinte: você teve um tropeço, você teve um pecado, fica tranquilo, você não perde sua salvação. Você está salvo. Você pode viver do jeito que você quiser, que nada vai te acontecer. Opa, pera aí, não é assim. Devagar com andor, que o santo é de barro. Não é tão simples assim, meu amigo. O pecado dos cristãos não é rotina, o pecado dos cristãos é tropeço. Estão entendendo? Não me venha com essa conversa, com essa lorota. Pastor, a gente é pecador mesmo, então eu peco todo dia, toda hora, todo momento, e Jesus me salva. Opa! Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É santidade. João diz: se alguém pecar, confesse os seus pecados a Deus, porque vocês têm advogado junto ao Pai, e Ele te purificará de todas as suas iniquidades. Se! Ele não está falando assim, vive a vida do jeito que você quiser, que Deus te perdoa. E aqui o desafio para nós, gente, é olhar o pecado como um tropeço, não como uma rotina. Agora faz o seguinte, preste atenção aqui, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, olhe para dentro da sua alma. Sabe qual é um jeito de você saber se realmente você foi salvo? É se o pecado se tornou um tropeço e não mais uma rotina. Agora, se o pecado continua sendo uma rotina na sua vida, que você tem prazer, que você tem alegria, e que você não está pensando em 2017 em largar, eu queria te recomendar hoje a se arrepender dos seus pecados, porque pode ser que se você morrer hoje, você vai para o inferno.
Porque ninguém que vive como um pecador rotineiramente será salvo. Pecado para nós é um tropeço. A gente tropeça, a gente pede perdão, a gente olha para trás e volta. Rotina é quando você peca, não olha para trás, não se arrepende, não sente nojo e continua praticando. Se a sua vida está assim atualmente, cuidado. Eu estou querendo hoje te tirar de uma eternidade de desgosto. Se arrependa. Busque santidade. E busque entender o plano de Deus. Você foi regenerado? Você já recebeu o Espírito Santo dentro da sua alma? Porque, de acordo com Gálatas, no capítulo 5, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tal. Se você não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não é manso, não tem domínio próprio, não é bondoso, não é gentil, que Espírito Santo está dentro de você então? É o Espírito do diabo. Porque não tem amor, é só vingança, é só ódio. Não tem paz, é só confusão. Não tem alegria, é só tristeza. Não tem domínio próprio, é só porrada. É só explosão. Não tem gentileza, parece um leão, troglodita. Não gosta de fazer o bem para os outros, só gosta de receber. Que Jesus você recebeu? O Espírito Santo que está na Bíblia é o seguinte: recebeu? Ele vai fazendo um cultivo na sua alma. Ele vai plantando amor, vai plantando paz, vai plantando alegria, vai plantando esperança, vai plantando mansidão. Devagarinho você vai ficando com uma árvore bonita. Não adianta enfeitar a sua árvore se você não tem o fruto do Espírito. É o Espírito que planta. Amém, gente? Não assusta não. Isso é bênção. Se você tem o Espírito Santo, você está se alegrando agora. Porque você experimenta o que eu estou falando. Você reconhece? Poxa, Deus pensava em mim antes da fundação do mundo. Eu sou um eleito. O apóstolo Pedro, na primeira carta e na segunda, ele diz assim: buscai diligentemente confirmar a vossa eleição. Busque ter a certeza. Eu sou escolhido. E qual a melhor forma de você saber disso? É você crer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E você ter a certeza que o Espírito Santo colocou em você. De que você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Dentro de você e fora de você. Se nada disso acontece, cuidado. Pode ser que você esteja se iludindo desde o momento que você começou a vir à igreja. Não faça isso. Jesus está te chamando para a verdade. E a última coisa que ele fala aqui é da nossa esperança. Primeiro, segurança. Segundo, responsabilidade. Terceiro, esperança. Qual é a nossa esperança? Olha que coisa linda, gente. Não é de arrepiar isso. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Eu fico imaginando o dia que isso vai acontecer. Quando Jesus vai pegar na minha mão e vai se revelar para mim. Falar, aqui está o teu Salvador. E eu não terei mais pecado, porque serei imaculado. Isto é, não terei mais pecado e nem poderei mais pecar. Serei impecável, não serei perfeito. Serei impecável, perfeito é só Deus. Mas eu estarei perfeito, ou melhor, imaculado, ou melhor, sem pecado diante da presença dEle. E Ele com grande exultação, isto é, com alegria, Ele vai se revelar para todos nós, naquele dia. E a Bíblia diz que isso vai acontecer no dia da segunda vinda, do retorno dEle. Quando os céus vão se rasgar, o Filho vai descer entre as nuvens, com os seus anjos no céu. E todos aqueles que estiverem vivos naquele dia, vão ser levados até os céus, até os ares, e se encontrarão com Ele. E ali nós seremos glorificados. Esse dia eu espero. Você espera? Sabe como o Apocalipse ilustra esse sentimento, esse evento, como casamento? Eu nunca vou esquecer meu casamento. Foi lindo demais. Quem estava lá lembra. O campo, verde, cheio de árvores bonitas, não choveu. Não estava muito sol, estava perfeito, foi Deus que fez. Eu estava lá, a pastora Mauri do meu lado, os meus amigos pastores do outro. Os metais começaram a soar, a trombeta tocou, o meu coração começou a entrar em
paranoia, meu Deus do céu, não acredito que eu vou casar. E aí de repente minha esposa, minha noiva, vem de vestido branco, com um sorriso assim. E aí então, o Saulo, meu sogro, junto com a minha sogra, apresentam a noiva para mim. Eu pego na mão dela, faz a cerimônia, depois nós vamos para casa. Essa é a imagem. Quando Jesus voltar, trombeta vai soar, você vai ver Jesus se aproximando de você. Só que não vai ser ninguém que vai apresentar Ele para você. Ele vai se apresentar para você. Chegou o teu noivo. Não é a noiva que vai vir, é o noivo que vai vir. É o inverso. Eu espero esse dia. Quando o nosso Jesus vier em glória e nós veremos face a face. Se você tiver vivido uma vida de grande sofrimento, queridos, Ele com suas próprias mãos vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E vai te limpar de todo o seu sofrimento, de todo o seu rancor, de toda a sua mágoa, de todo o seu sofrimento, de todas as coisas que apodreceram você durante anos. Se você for uma pessoa solitária, o seu coração vai ser tomado de uma alegria da companhia do Senhor Jesus. Aquele dia vai ser maravilhoso. E é o poder de Deus que vai fazer isso, ser uma verdade na nossa alma. Se você não tem essa expectativa, se você acha que morreu, acabou, se você acha que morreu é enterrar, se acha que não há esperança após a morte, eu queria dizer que você é o mais infeliz de todos os homens. Porque você vai morrer sem esperança. Mas se você é como Judas está dizendo, um daqueles que esperam o dia em que Jesus se apresentará para nós, é hora de você olhar o seu sofrimento à luz da glória que está para ser revelada a nós. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, que os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Então, quando as coisas estiverem ruins, quando o dinheiro faltar, quando tiver briga, quando tiver problema, tira um tempo do seu dia, comece a pensar na eternidade, comece a pensar na volta de Jesus, e comece a pensar que esse tempo de sofrimento que você está experimentando é uma fração insignificante perto de toda a eternidade que você viverá com Jesus. Não há dor, sofrimento que aguente uma esperança dessa. A gente precisa de esperança. O mundo morre por falta de esperança. Mas conosco não precisa ser assim. Eu queria convidar vocês, então, a um momento de oração. E eu queria que a gente fizesse um momento de oração muito sério. Porque você não pode sair daqui de uma mensagem como essa, depois da gente ter lido o livro inteiro, explicado versículo por versículo. Você não pode sair daqui sem um compromisso sério com Jesus. Amém? Você quer ter um compromisso sério com Jesus? Você quer que 2017 seja o ano de maior crescimento da sua vida? Você quer voltar a ter aquele gosto, aquela esperança, aquele desejo de criança, de ver o teu Salvador voltando, como uma criança espera o pai voltando depois do trabalho? É assim o nosso coração, gente, na presença de Jesus. Se é assim, se você quer ter um compromisso sério, se você quer abrir mão dos seus pecados e começar a ver o pecado como um tropeço, não apenas como uma rotina, se você quer ter crescimento espiritual na sua cabeça, no seu coração, e você não quer ser mais enganado por falsas doutrinas, você quer ser alguém sólido, preparado para ouvir e responder a todo aquele que questiona a sua fé, olha, faça uma aliança com Deus hoje, um compromisso sério. Eu queria convidar vocês, vamos orar por vocês. Você pode ficar em pé no seu lugar e vir até aqui à frente. Os presbíteros vão orar por vocês, para que seja um ano de muito crescimento, de transformação da sua vida, e o ano que você seja grandemente usado para a glória do Senhor.